De Coulomb, pessoal, foi criada, desenvolvida pelo físico francês Charles-Augustin Coulomb. Ele percebeu como as cargas elétricas atraíam ou repeliam pelo inverso do quadrado da distância. Essa força que o Coulomb percebeu na natureza é de suma importância hoje na sociedade. Nós percebemos, por exemplo, essa força presente no cloreto de sódio, no sal de cozinha. Nós percebemos essa força elétrica, por exemplo, na água que é utilizada para lavar objetos, que é através dessa lei de Coulomb. Nós percebemos nas ligações iônicas feitas nos elementos químicos. Nós percebemos também na força normal que nós estudamos lá na mecânica. Então vamos ao quadro para entender melhor essa lei de Coulomb. Então a lei de Coulomb, a força elétrica é inversamente proporcional, olha, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Muito bem, o Coulomb percebeu isso. Isso significa que quanto maior a distância, menor é a força entre duas cargas. E diretamente proporcional ao produto, sendo produto multiplicação das cargas. Tá? Essa expressão, esse texto, pode ser resumido nessa fórmula. Então, esse texto vira essa fórmula. Então, a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância e diretamente proporcional ao produto das cargas vira essa fórmula, onde o F é a força elétrica dado em Newton. K é uma constante eletrostática, essa constante é uma análise do meio onde essas cargas estão presentes. Nós vamos considerar, na maioria dos casos, o meio sendo vácuo, aonde tem a maior força elétrica, e aqui na eletricidade, o vácuo e o ar é quase a mesma coisa, não tem muita diferença. O Q é a quantidade de carga 1 e o Q minúsculo é a quantidade de carga 2. Então seria carga 1, carga 2. D é a distância entre as cargas. Esse K, ele tem uma característica dada por essa expressão, que é 1 sobre 4πε0. Esse π é a constante que nós conhecemos, que vale 3,14 aproximadamente. E esse epsilon, essa letra grega, significa permissividade elétrica. A permissividade elétrica, ela analisa a permissão da interação elétrica entre essas cargas. O vácuo é a menor permissividade. Quando vai alterando o meio, vai aumentando essa permissão e vai alterando, então, a constante eletrostática. Se for no vácuo, nós vamos colocar K0. Esse zero indicando que é o vácuo. E aqui vai ser o epsilon zero. Tá? Então o K0 é 1 sobre 4πε0. E o valor da constante no vácuo é 9 vezes 10 a nona, aproximadamente. Certo? Então a gente vai estar utilizando no vácuo. A fórmula então fica: força elétrica é igual a constante eletrostática, no caso no vácuo, vezes o módulo da carga 1, vezes o módulo da carga 2, sobre a distância ao quadrado. Qual é a função desse módulo? É tornar todos os valores aqui na fórmula positivo. Então aqui na fórmula não vai entrar valores de números negativos. Esse módulo elimina, então, esses valores negativos. Essa fórmula aqui é a lei de Coulomb. Olha, a gente poderia representar assim, ó. Se eu tenho duas cargas de sinais diferentes, nós já aprendemos que acontece uma força de atração, sendo a força de atração, olha, sendo essa daqui. E aqui vai obedecer a terceira lei de Newton. A força que a carga 1 faz na carga 2 é a mesma que a carga 2 faz na carga 1. A intensidade é a mesma, independente do valor dessas cargas. Essa aqui pode ter uma carga maior, mas a força é a mesma da carga menor. A interação é uma só. A força é a mesma, é par de ação e reação. Nesse caso é uma atração. Se as cargas tiverem mesmo sinal,
tudo positivo ou tudo negativo, a força vai ser de repulsão. Então, eu vou ter aqui uma interação de repulsão. Olha, então, a carga 1 vai interagir com a carga 2, repelindo. Essa força aqui é o mesmo valor dessa. É a lei de ação e reação. Uma está para lá, a outra está para cá. Obedecendo essa fórmula, tá? A lei de Coulomb. Presente, por exemplo, no cloreto de sódio. O sal de cozinha é uma ligação iônica e geralmente na ligação iônica acontece isso. É uma interação da lei de Coulomb. Aqui eu tenho o cloreto de sódio, um íon positivo, e o cloro, íon negativo. O positivo atraindo o negativo. Esse cloreto de sódio, ele forma uma rede cristalina. Então, o átomo de sódio e cloro vão se posicionando numa rede cristalina, como se fosse num cubo. Tá? Então, aqui eu tenho o sódio, eu tenho o cloro, tá? Cloro, sódio. Então, a gente vai se posicionando. Se eu analisar duas cargas dessa, vou pegar aqui, ó, essas duas cargas aqui, ó. Eu vou analisar somente essas duas. Vou analisar somente essas duas. O que acontece? Aqui vai ter uma força de atração. Aqui vai ter uma força de atração entre elas aqui, ó. Essa força de atração é dada pela lei de Coulomb. Muito bem. Essa força de atração, ela tem um valor no vácuo e no ar. Se eu pegar o sal de cozinha e colocar ele na água, o que vai acontecer? Essa força vai ser alterada e as ligações do cloro com o sódio vão se dissolver com facilidade. Aí acontece uma dissolução iônica aqui. Isso acontece porque nós vamos mudar o meio. Ao mudar o meio que as cargas vão se encontrar, o que vai acontecer? Vai alterar a constante eletrostática e altera então a força. Tá? Por exemplo, se eu colocar água, o que acontece? A molécula da água, ela é uma molécula polar. A molécula da água é uma ligação covalente, diferente dessa aqui. A ligação covalente já não é uma ligação por lei de Coulomb. A molécula da água é uma molécula polar. Tem uma polaridade aqui estável, onde concentra perto do oxigênio uma densidade negativa e perto do hidrogênio uma densidade positiva. Essa polaridade aqui da molécula da água vai se juntar com as moléculas do sódio. Coloquei o sal de cozinha na água, o que vai acontecer? Moléculas de água vão se agrupar aqui, próximo ao sódio aqui, a polaridade das moléculas de água. Se aqui é mais, vai ficar apontando menos para cá, menos para cá. Ou seja, o menos da polaridade da água vai ficar próximo ao positivo. Lá no cloro, também as moléculas de água vão se agrupar. As moléculas de água também vão se agrupar. De tal forma que isso aqui é menos, o mais vai ficar apontando para o menos aqui. Acontecendo uma atração elétrica aqui. Esse agrupamento de moléculas de água junto ao cloro e ao sódio faz diminuir então a intensidade da carga do sódio e da carga do cloro, diminuindo então a ação da força. Estima-se que essa força aqui, ó, na presença de água, diminui 81 vezes. Então, coloquei o sal sobre a água, o que vai acontecer? A força natural dele vai diminuir 81 vezes. Isso acontece porque a permissividade da água é 81 vezes a permissividade do vácuo. Então, ao colocar o sal na água, a força elétrica entre o cloro e o sódio diminui 81 vezes. Isso acontece porque a permissividade da água é 81 vezes maior do que no vácuo. Isso faz diminuir a constante, que diminui então a ação da força. Então essa força, a gente às vezes não percebe, que está presente, é calculada por essa expressão, né? O Coulomb, ele fez isso experimentalmente, que nós vamos ver agora, utilizando aí a balança de torção. Vou explicar a balança de torção. Pessoal, o Coulomb, ele inventou a balança de torção para medir essa força.
da interação elétrica entre as cargas, que é a interação do inverso do quadrado da distância. Vamos ao quadro. Aqui nós temos, olha, a balança de torção, um aparato, um aparelho utilizado para medir força elétrica. Esse aparato aqui, ele se trata aqui de um tubo, de uma caixa, tá? Aonde nós temos aqui um fio preso aqui à tampa. Esse fio, ele é capaz de torcer, de enrolar, é o fio de torção. Preso lá na extremidade desse fio, eu tenho aqui a carga, que vai ser a carga 1, a quantidade de carga que vai sofrer interação. Ela está aqui livremente. E aqui eu tenho um transferidor que mede o grau, que quando esse fio ele torcer, ele vai alterar o grau, eu vou medir esse grau dessa torcida aqui. Isso vai acontecer quando eu pegar essa haste com uma carga 2, uma carga de prova, eu vou descer essa carga aqui, ó. Ao descer, vai aproximar desta, olha, desci, aproximei. Se essas cargas tiverem sinais diferentes, vai ter uma força de atração. Se os sinais forem iguais, vai ser repulsão. Então nós temos a possibilidade da atração e da repulsão, como nós já vimos. Se os sinais forem diferentes, atração. Se os sinais das duas forem iguais, repulsão. E quando ele aproxima, o que acontece? Esse fio dá um entorce, aproximando ou repelindo. Quando ele dá essa torcida, eu vou medir o valor do grau, e através desse valor do grau, que eu vou obter a lei de Coulomb, que é essa daqui, ó, que nós já estudamos. A lei de Coulomb. Então, através daquela torção, ele chegou nessa expressão, tá? Nessa expressão, a força proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Esse proporcional é representado por esse símbolo aqui, ó. Isso aqui é o símbolo de proporcional. Então, a força proporcional ao produto das cargas. Então, o Coulomb percebeu que, ao multiplicar essas cargas aqui, o resultado da força é proporcional. Em que sentido? Se ele dobrar o valor de uma das cargas, se ele vir aqui aumentar o valor de uma das cargas, por exemplo, aumentei aqui 2Q, o outro permanece o mesmo. Esse produto vai ficar aqui, ó, o resultado desse produto, eu posso perceber que vai ser 2Qzão, Qzinho. Olha, o produto ficou multiplicado por 2. O jeito que esse produto ficou aumentado, a força também vai ficar aumentada, na mesma proporção. Se aqui é 2, aqui também é 2. Olha, e se eu dobrar as duas cargas? Eu vou dobrar o valor dessa e o valor dessa. Ao dobrar as duas cargas, o produto, 2 vezes 2, fica 4, Qzão, Qzinho. O produto ficou quadruplicado. Então, o que vai acontecer com a força? Também vai ficar da mesma jeito, vai ficar quadruplicado. Então, o que acontece com o produto, acontece com a força. É diretamente proporcional. Significa, se eu aumentar o produto na mesma proporção, vai aumentar a força, na mesma proporção. Tá? Tanto que se eu reduzir a metade de uma das cargas, pega isso aqui e reduz a metade. O que vai acontecer? Esse produto vai ficar aqui, então, o produto vai ficar Qzão, Qzinho, dividido por 2. O produto dividido por 2, o que acontece com a força? Também vai ficar dividido por 2. Então, o que acontece com o produto, acontece com a força. Olha, se eu reduzir a metade, as duas cargas, o que acontece com o produto? Qzão, Qzinho, reduzido à quarta parte. 2 vezes 2, 4. Então, a força vai ficar como aqui, então? Vai ficar reduzido à quarta parte. Ó, se eu reduzir a terça parte, uma das cargas, e reduzir a metade da outra, como é que fica o produto? A gente vai perceber que a redução da força vai ser aqui a sexta parte. A redução da força vai ser a sexta parte. Por quê? 3 vezes 2, 6. Então, é diretamente proporcional. Então, ele percebeu essa proporção fazendo a balança de torção. Também ele percebeu através da distância.
ele mudava a distância aqui e percebeu também a interação da distância. A distância já obedece a essa expressão aqui, ó. A distância é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então ele foi alterando a distância na balança de torção, ele percebeu o seguinte: quando ele dobrava a distância, o que acontece com a força? Olha, se eu aumentar aqui a distância, o que vai acontecer com a força? A força vai diminuir. Mas qual que é a proporção dessa diminuição? Se eu dobrei a distância, 2 ao quadrado, 4, distância. Então, a distância ao quadrado fica multiplicado por 4. Então, essa força vai ficar, então, aqui reduzido à quarta parte. Então, se a distância ao quadrado ficou multiplicado por 4, se é o inverso, a força fica dividida por 4. Então, a distância multiplicada por 4, a força dividida por 4. Se eu triplicar a distância, eu tripliquei a distância, o que vai acontecer aqui agora? Olha, 3 ao quadrado, 9, d ao quadrado, d ao quadrado. Então, o d quadrado ficou multiplicado por 9. Então, essa força vai ficar reduzido. Se a distância multiplicou, a força divide. Divide por 9. Divide por 9. Olha, se a distância multiplica, a força divide. Divide por 9. Tá? E se eu reduzir a distância à metade? Eu vou pegar a distância e vou reduzir a metade. O que acontece com a força? Vai aumentar. Mas em qual proporção? Olha, d ao quadrado, 2 ao quadrado. Ficou d quadrado por 4. O d quadrado divide por 4. Então agora a força vai ficar multiplicado por 4. Então sempre a força vai alterar o inverso do quadrado da distância. Se eu reduzir a terça parte da distância, aí vai ficar d quadrado por 9, a força vai ficar 9 vezes F, aumentar 9 vezes. E o Coulomb, ele marcou isso com um gráfico, que é isso aqui, ó. Esse gráfico é dessa equação. Tá? Aqui, ó, se eu pegar aqui esse ponto, distância D, força F. Se eu aumentar a distância, por exemplo, para 2D, aumentei a distância para 2D, o que vai acontecer com a força? Vai reduzir a quarta parte. Então, ao aumentar a distância, a força reduz. E se eu reduzir a distância à metade, dividir por 2 a distância, olha o que acontece com a força, ó, vai aumentar 4 vezes. Então, esse gráfico registra essa proporção. Nesse gráfico, eu posso falar que o K, o Qzinho, o Qzão e o Qzinho é constante, vai variar a força com a distância. Por exemplo, se eu chamar isso aqui de ponto A e chamar isso aqui de ponto B, por exemplo, eu posso afirmar que FA vezes DA ao quadrado é igual a FB vezes DB ao quadrado. Se tiver aqui um ponto C, ainda posso falar mais, que também é igual a FC vezes DC ao quadrado. Posso usar essa relação aqui, ó. Essa relação eu posso utilizar. Porque nessa inversão do quadrado da distância, K, Q, Qzinho é constante, só vai variar a força com a distância. Tá certo, pessoal? Pessoal, vamos para os exercícios da lista obrigatória. Duas esferas A e B de mesmo diâmetro, uma tem inicialmente o número de cargas positivas iguais ao número de cargas negativas. Outra tem inicialmente 2,82 vezes 10 a 23 prótons e 32 vezes 10 a 21 elétrons. Toca-se a esfera A na esfera B e quando atingem o equilíbrio eletrostático, elas são colocadas 3 centímetros uma da outra. Sabendo que a carga elementar vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb e a constante eletrostática do meio vale 9 vezes 10 a nona, newton vezes metro ao quadrado por coulomb ao quadrado, determine, letra A quantidade das cargas das esferas A e B antes do contato e depois do contato. Letra B,
a força eletrostática entre as esferas após o equilíbrio eletrostático. Vamos aos dados do exercício. Então nós temos que a carga da esfera A está neutra, a esfera B, ele falou que tem uma quantidade de prótons, a esfera B tem uma quantidade de prótons 2,82 vezes 10 a 23 e uma quantidade de elétrons 32 vezes 10 a 21. Eu tenho que igualar essas potências aqui, ó. Eu vou passar de 21 para 23, vou deslocar duas casas para a esquerda. Vai ficar 0,32 vezes 10 a 23. Então eu vou andar duas casas aqui, ó. Vou andar duas casas para a esquerda. Aí vai passar de 21 para 23. A distância que vão ser colocadas essas esferas após o contato entre elas é 3 centímetros. Tenho que passar para metro. Então fica 3 vezes 10 a menos 2 metros. E deu a carga elementar e a constante eletrostática. E ele pede na letra A o valor das cargas elétricas antes do contato e depois do contato. A esfera A antes é neutra, por isso que aqui é 0. Tem nem que fazer conta. A esfera B, essa esfera B aqui, eu vou ter que calcular o desequilíbrio. O N, que é QP menos QE, que nós estudamos anteriormente. Vou pegar aqui e calcular o número de elétrons livres. Eu vou colocar no lugar do QP 2,82 vezes 10 a 23, menos 0,32 vezes 10 a 23. Ao fazer essa subtração, eu vou achar esse N aqui, ó. Esse N aqui é o número de elétrons livres, é o que está em desequilíbrio. Através desse N, eu vou aplicar então a quantidade de carga é igual a número de elétrons livres vezes carga elementar, que é igual a N vezes E, o N 2,5 vezes 10 a 23, o E 1,6 vezes 10 a menos 19. Ao fazer as contas, 2,5 vezes 1,6 vai dar 4. 10 a 23 vezes 10 a menos 19 vai dar 10 a quarta. Então a carga da esfera B é 4 vezes 10 a 4 coulomb. Isso é antes do contato. No contato, essas cargas vão encostar uma na outra e vai haver trocas aqui de elétrons, né? Então, na verdade, a esfera B vai passar, né, elétrons, né? Na verdade, elétrons vai passar de A para B. Vai ter troca aqui de elétrons, o A vai doar elétrons para B. Isso vai significar que a esfera A, que estava neutra, ela vai passar a estar eletrizada. Tá? E como que eu posso calcular essa eletrização? Média aritmética. QA mais QB sobre 2. O QA está neutro. O QB, 4 vezes 10 a 4. Vai ficar 4 vezes 10 a 4 por 2. 4 por 2 dá 2. Então eu vou ter que QA' e QB' tem o mesmo valor. Vale 2 vezes 10 a quarta coulomb. Então, a esfera B tinha 4. Vai perder a metade, vai ficar com 2. Então, vai dividir a outra parte para a esfera A. E na letra B, ele pede a força eletrostática entre essas duas cargas, após esse contato, quando tem uma distância de 3 centímetros. Então, na verdade, eu vou pegar aqui as duas esferas, a esfera A e a esfera B, tá? Aqui com Q'A de 2 vezes 10 a 4, aqui Q'B, 2 vezes 10 a 4, agora a distância entre elas de 3 centímetros, que vai existir uma força elétrica. Essa força elétrica que vai existir é uma força de repulsão. Vai ter uma força aqui de repulsão, que eu vou calcular quanto que vale essa força. Aí eu vou usar aqui a lei de Coulomb. A lei de Coulomb, como nós já vimos, é a lei do inverso do quadrado da distância. Ó, força igual a constante eletrostática vezes o módulo da carga A vezes o módulo da carga B após o contato, sobre a distância ao quadrado. Substituindo os valores, nós vamos ter o seguinte: essa constante vale 9 vezes 10 a 9. A carga de A' é igual à carga de B', 2 vezes 10 a 4, 2 vezes 10 a 4. E a distância é 3 vezes 10 a menos 2, ao quadrado.
Fazendo as contas, 9 vezes 2, 18. 18 vezes 2, 36. 10 a nona, 10 a quarta e 10 a quarta, vai dar 10 a 17. 3 ao quadrado, 9. 10 a menos 2 ao quadrado, 10 a menos 4. 36 por 9, 4. Então, vou dividir 36 por 9, 4. 10 a 17 com 10 a menos 4, 10 a 21. Então, essa aqui é o valor da força de repulsão entre essas duas esferas. Tá certo, pessoal? Questão 9. Duas pequenas esferas condutoras idênticas estão eletrizadas. A primeira esfera tem uma carga de 2Q e a segunda uma carga de 6Q. As duas esferas estão separadas por uma distância D. E a força eletrostática entre elas é F1. Em seguida, as esferas são colocadas em contato e depois separadas por uma distância 2D. Nessa nova configuração, a força eletrostática entre as esferas é F2. Pode-se afirmar sobre a relação entre as forças F1 e F2 que... Vamos aos dados do exercício. Então, o exercício nos informa que o seguinte: eu tenho duas esferas idênticas, que a carga da esfera 1 é 2Q, a carga da esfera 2 é 6Q. Elas são colocadas aí uma distância D entre elas e vai dar uma força F1. Então, quando elas tiver aqui uma distância D, vai dar uma força F1. Essa força é calculada pela lei de Coulomb, que é a lei do inverso do quadrado da distância, tá? Que é K vezes Q1 vezes Q2 em módulo, sobre distância ao quadrado. Como é um exercício literal, eu não coloquei o módulo. Se eu clicar aqui no lugar do Q1, 2Q, no lugar do Q2, ó, 6Q, e a distância vai ser D, eu vou colocar os números em evidência, ó, 2 vezes 6, 12. Coloquei o 12 em evidência e vou juntar K, Q vezes Q quadrado sobre D quadrado. Muito bem, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 12 que está multiplicando, eu vou passar lá para o outro lado dividindo. Então, vai ficar assim, então, o F1 dividido por 12, então passei o 12 dividindo. O F1 dividido por 12 vai ser K, Q quadrado sobre D quadrado. Eu vou chamar isso aqui de uma expressão 1, né? Essa expressão 1 eu vou utilizar lá no final do exercício. Kq quadrado sobre D quadrado vai representar F1 sobre 12. Vamos colocar agora essas cargas em contato. Ao colocar em contato, vai ter troca de cargas entre elas. Tá? Então, Q' depois do contato vai ser Q1 mais Q2 sobre 2. O Q1 é 2Q. Ó, o Q1 é 2Q. O Q2 é 6Q. Ó, 2Q mais 6Q, 8Q sobre 2, 4Q. No final do contato, essas esferas vai ter 4Q. Que agora, a nova distância entre elas é 2D. Então, essas esferas, elas vão ser separadas aqui, após o contato. Então, vou ter aqui o Q1' e o Q2'. Então, tinha Q1 e tinha Q2. Agora, eu vou ter Q1' e vou ter Q2'. E agora, a distância aqui, ó, vai ser 2D. Essa nova distância, eu chamei de D2, 2D. Então, eu vou dobrar a distância, ó. Daqui era D, agora vai para 2D. E ele quer, então, a nova força, um F2 aqui, ó. Novamente, aplicando aqui a lei de Coulomb, do inverso do quadrado da distância, para essa nova situação. K, Q1' vezes Q2' sobre D2 ao quadrado. O Q1' é 4Q e o Q2' também é 4Q. E o D2 é 2D ao quadrado. Fazendo as contas, a gente vai achar o seguinte. 4 vezes 4 dá 16. 2 ao quadrado é 4, D quadrado. Eu separei o número das letras. 16 por 4 vai dar 4. KQ quadrado sobre D quadrado. Muito bem, o que eu vou fazer? No lugar do KQ quadrado, D quadrado, eu vou substituir F1 sobre 12. Que nós chegamos aqui, ó, F1 sobre 12. KQ quadrado sobre D quadrado. E agora, o que eu vou fazer aqui?
Eu vou passar o 12 multiplicando, vou passar esse 12 aqui multiplicando, e o 4, vou passar ele dividindo. Vou isolar o F1. Então, ficou 12 vezes F2, ó, 12 vezes F2, dividido por 4. Então, o 12 foi lá para cima multiplicando, e o 4 lá para baixo dividindo. 12 por 4 vai dar 3. Então, o F1 vai ser 3 vezes o F2. Então, a força na primeira situação é 3 vezes maior que a força na segunda situação. Então, essa é a relação entre F1 e F2. Tá certo, pessoal? Exercício 14. O módulo F da força eletrostática entre duas cargas elétricas pontuais Q1 e Q2, separados com a distância D, é F igual a K, Q1, Q2 sobre D quadrado, onde K é uma constante. Considere as 3 cargas pontuais representadas na figura adiante, que estão no vácuo e têm os seguintes valores: QA igual a QC igual a 1 milicoulomb e QB igual a menos 2 microcoulombs. Determine, letra A, o vetor força elétrica que a carga A faz sobre a carga elétrica B. Letra B, o vetor força elétrica que a carga C faz sobre a carga elétrica B. E letra C, o vetor força elétrica resultante sobre a carga B. Vamos aos dados do exercício. Então, nós temos que QA e QC é 1 milicoulomb. É 1 vezes 10 a menos 3. Esse milicoulomb representa 10 a menos 3. O QB é menos 2 microcoulomb. Esse menos 2 microcoulomb eu posso representar menos 2 vezes 10 a menos 6. Olha, então esse micro é 10 a menos 6. Então nós temos aqui, olha, o QA, eu tenho o QC e tenho o QB. Então aqui em A eu tenho uma carga positiva, em C uma carga positiva e em B uma carga negativa. Então, na letra A, ele pede aqui a força que A faz em B. Nós vamos aplicar aqui a lei de Coulomb, a lei do inverso do quadrado da distância. Olha, aqui vamos colocar no lugar do K 9 vezes 10 a nona. O exercício não deu, mas nós sabemos de cor. A carga de A é 1 vezes 10 a menos 3. E a carga de B é menos 2 vezes 10 a menos 6. Só que aqui eu vou colocar positivo. A distância é 3 vezes 10 a menos 1, elevado ao quadrado. Ao resolver essas contas, nós vamos achar um valor na parte de cima. Olha, 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. Dá para você perceber que eu posso cancelar 10 a menos 6, 10 a menos 3 com 10 a nona. Então vai ficar em cima só 18. Embaixo, 3 ao quadrado, 9. 10 a menos 1 ao quadrado, 10 a menos 2. Vou dividir agora aqui. 18 por 9. Quanto que dá 18 por 9? Essa divisão vai dar 2. E esse 10 a menos 2 vai para cima, vai 10 ao quadrado. Então, o FAB vai ser 200 newtons. Isso aqui nós achamos o módulo. Temos que fazer o desenho dessa força. Olha, se eu tenho aqui uma carga positiva e uma carga negativa, eu vou ter aqui uma atração entre essas cargas. Uma atração entre essas cargas. Tá? Força que A faz em B, força que A faz em B. Tem o mesmo valor. Na letra B, ele pede a força entre B e C. A força entre B e C. Entre C e B aqui, ó. Também positiva que negativa. Vai ter também uma atração aqui, ó. Vai ter também uma atração. A atração entre essas duas cargas. Força BC, força BC. É o mesmo valor dessa carga.
Aqui, se eu jogar na fórmula, vou ter o seguinte, FBC vai ser aqui a lei de Coulomb, K, módulo de Q de B, módulo de Q de C, distância BC ao quadrado. Se eu substituir os valores, eu vou ter 9 vezes 10 a nona do K, módulo do QB. O QB vale 2 vezes 10 a menos 6. Aqui está negativo, vai positivo. E o QC vale 1 vezes 10 a menos 3. Então, eu vou ter a parte de cima, essa configuração. Você percebe que essa configuração aqui é a mesma desta, ó. E a distância é 30 centímetros. Você percebe que a distância de B até C é igual à distância de A a B. É a mesma distância, 30 centímetros, passando para metro, 3 vezes 10 a menos 1. Então, a gente percebe que a configuração dos valores é o mesmo da F a B. Que nós já temos essas contas aqui, ó. Nós já temos essa conta resolvida, que vai dar, então, 2 vezes 10 ao quadrado, que vai dar, então, o FBC, também 200 newtons. Então, o FBC, também 200 newtons. Os dois têm o mesmo valor, por quê? Mesmas cargas, par de cargas e mesma distância. Tá? Aí temos os mesmos valores. Na letra C, ele está pedindo a força resultante sobre a carga B. Aí a força resultante, eu vou ter que analisar somente a esfera B. Eu venho aqui na esfera B, a carga B, vou analisar só ela. Tenho dois vetores aqui, ó. Então, se eu pegar aqui a esfera B, eu tenho dois vetores. Eu tenho um vetor aqui para cima, que é o FBC, que vale 200 newtons. E eu tenho um vetor para cá, que é o FAB, que vale também 200 newtons. E esses dois vetores são perpendiculares. Vetor na horizontal, vetor na vertical. É uma soma vetorial. Eu vou aplicar aqui a regra do paralelogramo. Eu vou traçar uma reta paralela ao vetor horizontal e uma reta paralela ao vetor vertical. Vai fechar uma figura de 4 lados. O vetor resultante é o vetor diagonal. Se eu traçar aqui a diagonal, eu tenho aqui o vetor resultante. Então, isso aqui é o vetor resultante em B. Tá? Tem exercício que só pede o desenho, não faz conta nenhuma. Mas no nosso caso, eu vou fazer o desenho e a conta. Eu vou fazer a conta por teorema de Pitágoras. Eu vou fazer o seguinte: força resultante em B ao quadrado é igual o FAB ao quadrado mais o FBC ao quadrado. Tá? Se eu substituir os valores aqui agora, então, no lugar do FAB, vou colocar aqui 200. No lugar do FBC, também 200. 200 ao quadrado. Olha, o que eu posso fazer aqui? Se eu elevar ao quadrado, F resultante de B ao quadrado, não tem 2 vezes 200 ao quadrado? Eu posso colocar aqui, então, 2 vezes 200 ao quadrado, olha. 200 ao quadrado mais 200 ao quadrado é 2 vezes 200 ao quadrado. Tirando raiz, força resultante em B, raiz quadrada de 2 vezes 200 ao quadrado. Eu vou tirar o 200 da raiz, vai ficar então, força resultante em B, vai ficar então, 200 raiz de 2 newtons. Se me der o valor de raiz de 2, que é aproximadamente 1,4, nós podemos colocar aqui 200 vezes 1,4 como 280 newtons. Tá? Então, isso aqui vai ser aproximadamente 280 newtons. Mas se deixar 200 raiz de 2, pessoal, tá certo, né? 200 raiz de 2 newtons. Eu vou considerar você deixar dentro da raiz quando ela não é exata, tá? Pode deixar dentro da raiz. Tá certo, pessoal? Exercício 17.
duas cargas elétricas de mesma massa em 1 grama e de mesmo sinal. Estão suspensas nas extremidades de 2 fios de massa desprezível, conforme a figura, sendo Q1 5 vezes 10 elevado a menos 7 coulomb. E supondo que o sistema fique em equilíbrio, quando as cargas se mantêm separadas de 3 metros, qual é a razão Q1 sobre Q2, dados a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e a constante eletrostática no vácuo 9 vezes 10 a nona, Newton vezes metro ao quadrado por côvado ao quadrado. Pessoal, vamos aos dados do exercício. Nós temos que a massa dessas duas esferas é de 1 grama. Eu vou transformar essa massa para quilograma. Olha, aqui está a grama, eu vou dividir por 1000, substituindo aqui pela essa potência de 10 a menos 3. Então, potência negativa é uma divisão, isso aqui é uma divisão por 1000. Então, eu vou tirar o grama, vai ficar vezes 10 a menos 3 quilogramas. A carga 1 da esfera 1 é 5 vezes 10 a menos 7. A distância entre elas é 3 metros. E o exercício nos fornece que está em equilíbrio. Se está em equilíbrio, a força resultante entre elas é zero, é nula. E ele pede o exercício a razão de Q1 sobre Q2. Olha, ele nos forneceu o Q1 e eu tenho que calcular o Q2. O Q1 é essa esfera aqui, Q2 é essa esfera aqui. Então ele nos forneceu o Q1, eu tenho que calcular o Q2 para achar a razão de Q1 sobre Q2. Nos forneceu a gravidade e falou que essa esfera tem massa. Se essas esferas têm massas e as massas são iguais, massa na presença de gravidade tem força-peso. Tá? A gravidade vale 10 e a constante 9 vezes 10 a nona. Bem, nós vamos começar identificando os vetores. Primeiro, se aqui é uma carga positiva e aqui também é uma carga positiva ou negativa e negativa, as duas de mesmo sinal, vai ter uma interação elétrica de repulsão. Então aqui vai ter uma força de repulsão, uma força elétrica de repulsão entre as duas. Essa força de repulsão vem das cargas de mesmo sinal. Nós temos também aqui a força-peso. A gravidade, em relação à massa, vai produzir aqui uma força-peso. Nós temos aqui, então, uma força-peso para baixo, vertical para baixo. Vertical para baixo. Vou desenhar direitinho aqui. Vertical para baixo. Tanto nessa esfera, como nessa daqui. Vertical para baixo. Essa aqui é a interação gravitacional, a gravidade atraindo a massa para baixo. Nós temos também uma força nesse fio. Aonde tem fio, tem uma força chamada tração. Então nós vamos ter uma tração aqui no fio. Esse fio aqui vai ser puxado, né? Uma força de tração. Aqui também. Tração. Então nós temos tração nos dois fios. Nós temos 3 vetores aqui em cada uma dessas cargas. Para resolver o problema, eu vou escolher uma dessas cargas e vou trabalhar esses vetores. A soma desses vetores vai dar zero, porque está em equilíbrio. O que eu vou fazer? Eu vou escolher essa carga aqui, eu vou analisar somente essa carga aqui. Eu vou analisar somente ela, olha lá, ó. Então, pegando essa carga com os 3 vetores. A força resultante desses 3 vetores é zero. O que eu vou fazer? Vou aplicar aqui a regra, o método poligonal de somar vetores. Eu vou colocar a origem na extremidade. Então, eu vou desenhar aqui o vetor tração. Vou pegar a origem do vetor peso, a origem e colocar na extremidade do vetor tração. Então, peguei esse vetor, transladei para cá, ó. Vetor peso aqui. Então, peguei esse vetor, transladei para cá. Agora, vou pegar a origem do vetor força, colocar na extremidade do vetor peso. Vou transladar para cá, ó. Então, peguei o vetor força na extremidade do vetor peso. Aí, fechou ali um triângulo. Ó. A gente perceber aqui, que fechou um triângulo. Esse triângulo aqui, ele vai ser semelhante a esse, ó, da figura aqui, ó.
semelhante a esse triângulo da figura. Se aqui o ângulo é 45, o ângulo aqui também vai ser 45. Então esse triângulo aqui é semelhante a esse. O que eu posso fazer? Eu posso pegar tangente de 45 graus, vai ser cateto oposto por cateto adjacente. O nosso cateto oposto é a força elétrica e o cateto adjacente é o peso. Então eu estou pegando a relação de tangente de um ângulo, tangente de θ, é o cateto oposto por cateto adjacente. Estou pegando essa relação trigonométrica. Tangente de 45 é o cateto oposto por cateto adjacente. Aqui eu vou passar o peso multiplicando. Eu vou ter então força elétrica é igual a peso vezes tangente de 45. Mas quem que é a força elétrica? Força elétrica é a lei de Coulomb, a relação do inverso do quadrado da distância. Olha, é a constante vezes Q1 vezes Q2 sobre distância ao quadrado. Quem que é a força peso? Quem que é a força peso? É a massa vezes a gravidade. E tangente de 45, nós já conhecemos que é 1. Tangente de 45, nós já conhecemos que é 1. Agora eu vou substituir os valores. O K é 9 vezes 10 a nona, Q1 é 5 vezes 10 a menos 7, e eu vou descobrir o Q2. A distância é 3 ao quadrado, a massa é 1 vezes 10 a menos 3, e a gravidade aqui é 10. Aqui eu posso cancelar 9 com 3 ao quadrado. Eu vou ficar aqui então 5 vezes 10 ao quadrado, que eu vou passar dividindo. Aqui desse lado de cá eu vou ficar 1 vezes 10 a menos 2. Então o resultado dessa multiplicação vai dar 1 vezes 10 a menos 2. O resultado dessa conta aqui toda, vai dar 5 vezes 10 ao quadrado, que eu passei dividindo. Esse resultado aqui dá 5 vezes 10 ao quadrado, passei dividindo. Quando eu faço 1 dividido por 5, dá 0,2. 10 a menos 2 dividido por 10 ao quadrado, dá 10 a menos 4. Se eu passar a vírgula para cá, eu vou ter então 2 vezes 10 a menos 5. Na verdade, o que o exercício pede é a razão de Q1 sobre Q2. Se eu pegar então o Q1, que vale 5 vezes 10 a menos 7, e dividir pelo Q2, que em notação científica fica 2 vezes 10 a menos 5, olha, eu passei a vírgula para lá, nós teremos então 5 por 2, 2,5. 10 a menos 7 por 10 a menos 5, dá 10 a menos 2. Como é uma divisão, uma razão, não tem unidade. Então esse aqui é o resultado. 2,5 vezes 10 elevado a menos 2. Tá certo, pessoal?